Tudo bem, irmãos? Irmãos, eu parei aqui um pouquinho para gravar esse vídeo, uma coisa bem rápida. Vocês lembram que teve um sábado que Moisés, teve um senhor que foi apanhado ali no povo de Israel, cortando lenha, tirando lenha em dia de sábado? Você lembra disso? E que o povo de Israel pegou esse homem e também levou a Moisés, e Moisés, conversando com Deus, decidiu, né? Deus mandou Moisés executar aquele homem por apedrejamento, onde toda a nação de Israel levou ele para o arraial, fora do arraial, e apedrejou esse homem. Vocês lembram dessa passagem? Está no livro de Números, capítulo 15, né? Capítulo 15, eu quero ler para você, tá bom? Números, capítulo 15, no verso 32 em diante. No verso 32 em diante, até o verso 36, né? Ele fala a história desse homem, né? Que ele foi pego, né, cortando lenha dia de sábado. E foi morto, apedrejado, né, por transgredir o sábado. Você já viu alguém falar que hoje, se você guardar o sábado, você tinha que ser radical dessa forma? Você já ouviu alguém falar isso para você, quando você fala que guarda o sábado? Será que era só por causa da transgressão do mandamento que esse homem foi morto? O que você acha? O que a Bíblia explica sobre isso? O que a Bíblia nos ampara de informações sobre esse detalhe? E é isso que eu quero explicar para você. Amém? Irmãos, veja, a situação desse homem que foi pego em dia de sábado fazendo isso, trabalhando em dia de sábado, não era só a transgressão do mandamento. Ele não estava só transgredindo o mandamento, ele estava afrontando a Deus. E eu vou mostrar para você na Bíblia. Veja o contexto. Vamos olhar, analisar o contexto, né? Números capítulo 15. Veja o verso 30. Observe o que Deus fala. Veja o verso 30. Eu quero ler para você aqui. Veja. No verso 29, eu vou começar do verso 29 para você entender o contexto, tá? O verso 29 e 30. Observa. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro, veja, para o natural e o estrangeiro, né? Que no meio deles habita, tereis a mesma lei. É a mesma lei, a mesma regra, né? E diz o seguinte: para aquele que tereis a mesma lei, para aquele que isso fizer por ignorância. Aqui está falando alguns preceitos aqui, né? Agora o verso 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, entendeu? É insultar a pessoa, não porque ele está fazendo por ignorância, não porque está quebrando o mandamento por algum outro motivo, sem querer, por ignorância. Não, ele está fazendo por atrevimento, por insultar, ele quer insultar, entendeu? Olha o que Cristo fala: mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dizer, do povo de Israel, quer seja dos estrangeiros, de qualquer outra nação, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do povo. Então não é só a questão do povo de Israel, entendeu? A lei é para todos, para toda a humanidade. E a regra era essa. E essa pessoa, esse homem, cortou em dia de sábado lenha, porque o gesto dele foi um gesto atrevido, entendeu? Foi um gesto atrevido. Ele estava sendo usado por Satanás para insultar a Deus. E foi necessário que Deus tomasse providência, porque estava no início ali de uma preparação de um povo, onde os mandamentos foram dados ao povo. Era necessário que esse povo cumprisse a risca, entendeu? Então veja, aquela coisa de falar assim: olha, os adventistas do sétimo dia que guardam o sábado, eles então tinham que fazer, não podia fazer nada também, porque quem transgredisse o sábado, né, era morto. Aí pega essa passagem da Bíblia, de Números 15, né, verso 30 em diante. Só que esquece o contexto, o motivo por que aquele homem foi eliminado. O motivo por trás não é a transgressão do mandamento em si, porque isso é pecado, mas o que estava por trás, a petulância, a arrogância, o insulto a Deus, o atrevimento que ele fez. Entendeu? É como se ele tivesse falado assim: eu não estou nem aí para o mandamento e eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer isso e nada vai acontecer. É como se ele estivesse dizendo isso. Você entende? E você quer ver outra passagem? Outra passagem igualzinha, né? Está no livro de Atos. Eu quero abrir para você aqui, Atos capítulo 5. Outra passagem igual. Lembra de Ananias e Safira, do Novo Testamento? Atos capítulo 5. Ananias e Safira, né, vendeu suas propriedades e deu um pouco de dinheiro, né? Reteve um pouco de dinheiro com eles e deu o resto aos pés dos apóstolos. Atos 5, verso 3. Olha só o que Pedro fala. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração
para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Então veja, aqui eles cometeram um pecado, certo? Mas o que estava por trás de Ananias e Safira era Satanás. Entendeu? Era obra de Satanás. Então Satanás estava usando aquelas pessoas para entrar na igreja, no princípio da igreja ali de Cristo. Entendeu? E então foi necessário que Deus intervisse novamente. E foi isso que Deus fez. Então imediatamente Ananias morreu, né? E a mulher de Ananias também foi morta. Ananias e Safira morreu imediatamente. Entendeu? Porque era necessário. Por quê? Quem estava por trás, né, daquela intenção era Satanás. Da mesma forma aquele homem, entendeu? Lá no deserto, lá que transgrediu o sábado daquela forma. Então foi uma atitude atrevida, uma atitude de insulto. E Ananias e Safira aqui, o sendo usado por Satanás, entendeu? Eles iam fazer uma coisa que ia corromper a igreja. No início da igreja eles estavam entrando de uma forma que ia corromper a igreja. E Deus foi necessário que Deus intervisse. Então quem que estava por trás dessas pessoas? Satanás. Então a obra que estava sendo ali insultada, atrevida, quem estava por trás era a pessoa de Satanás. Você entende? Não é um simples pecador que cometeu um pecado, que transgrediu o mandamento por ignorância, ou talvez por alguma coisa lá que tropeçou ali e findou pecando. Não é, não. É a intenção que está por trás. Você entende? É o que está por trás. E que Deus, de fato, tomou providência. Ficou claro para você? Ficou claro para você esse detalhe? Quando alguém falar para você, você guarda o sábado, então você não pode fazer nada, porque no sábado, se você fizer, você tem que ser morto. Se você transgredir o sábado, você tem que ser morto. Veja, isso é distorcer a Escritura. O motivo pelo qual essas pessoas foram mortas é outro. São motivos no qual Satanás usou aquelas pessoas. E Deus teve que eliminar essas pessoas. Você entendeu? Foi bom para você? Deu para você acompanhar um pouco? Ótimo. A gente se encontra então no próximo vídeo.